Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. E nessa aula de número 12, nós veremos o que são as entradas de dados, do usuário, e como nós podemos trabalhar com essas entradas. Nós vamos pedir para os nossos programas solicitarem aos usuários, informações, e vamos aprender como trabalhar com essas informações. Eu vou passar agora aqui para a tela do meu computador para a gente ver como é que isso funciona na prática. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu editor aberto, e também já digitei aqui um códigozinho que vai solicitar ao usuário, que digite alguma coisa, Eu vou executar aqui o código primeiramente, para a gente ver o que ele deveria fazer e depois eu explico como é que funciona. Vamos lá. Executei aqui, tá lá, ó. Ele está perguntando qual o seu nome e me deu espaço ali para digitar alguma coisa, No caso eu vou digitar aqui o meu nome. Eu pressiono Enter e aqui embaixo ele faz um print, Olá, aí ele descobriu o meu nome, tudo bem com você, certo? Eu vou executar mais uma vez, a gente digitar um outro nome, Vou botar aqui, ó, Isabela. Aí ele novamente digita aqui embaixo, Ele recebeu o nome que eu digitei, e escreveu aqui embaixo numa outra frase, Bom, essa solicitação, para o usuário digitar alguma coisa para você poder utilizar, ela acontece aqui no comando input, certo? E como é que ele funciona? Como é que eu fiz isso daqui? Bom, primeiramente eu criei aqui a variável nome, Eu atribuí a ela o valor dessa solicitação de inserção de dados aqui, do input, Input, eu abro parênteses, abro aspas e digo o que eu quero que o usuário digite, No caso aqui eu estou perguntando o nome do usuário, Aí ele vai digitar e o valor que ele digitar vai ficar armazenado na variável nome, O que ele digitar aqui, qualquer coisa que ele digite vai ficar armazenado na variável nome. E aqui embaixo eu só fiz o print, certo? Print olá, aí concatenei com o valor da variável nome, E coloquei aqui o tudo bem com você, certo? Vou digitar aqui, vou executar aqui mais uma vez. Olha lá, qual o seu nome? Eu posso digitar qualquer coisa, vou digitar isso aqui. Tá vendo? Ele recebeu o valor que eu digitei lá em cima e utilizou mais para baixo. Pessoal, eu alterei o código aqui, para mostrar para vocês que o prompt, o prompt é aquela informação que vai aqui entre parênteses, do input, que é uma string que vai informar ao usuário o que ele tem que fazer, certo? É que no caso eu tinha colocado, qual é o seu nome e tal. Esse qual é o seu nome é o prompt, que informa ao usuário o que fazer. Eu posso armazenar esse prompt dentro de uma variável. Aqui, ó. Eu criei a variável pergunta, Atribuí a essa variável essa string aqui, ó. Se você me disser o seu nome, e passei para a linha de baixo. E aqui na linha de baixo eu vou mostrar mais uma forma de concatenação, só que agora dentro da variável, Eu disse que nessa linha daqui de baixo eu disse que a variável pergunta, ela vai receber, tem esse valor e ela vai concatenar, com esse mais igual, com essa outra string aqui. Eu poderei cumprimentá-lo corretamente, Aí eu mantive aqui, ó, a variável nome vai receber o valor dessa input aqui, ó, input pergunta, Indiquei aqui a variável pergunta como sendo o prompt, Vou dar uma executada aqui para vocês verem. Tá lá, ó. Se você me disser o seu nome, vírgula passou para a linha de baixo, eu poderei cumprimentá-lo corretamente, Aí eu vou digitar aqui nome, Zezinho, tá lá. Olá Zezinho, tudo bem com você? Entenderam? E se eu quisesse que o
aparecesse para a pessoa poder digitar, né, na linha de baixo, era só colocar um /n aqui, ó. Aí fica um pouquinho mais estiloso o código, tá vendo? Ele já digita aqui embaixo, ó. Certo? Pessoal, tudo que o usuário digita, né, aqui no comando input, né, ele é tratado pelo interpretador como uma string. Até por isso eu consigo concatenar ele aqui no nosso exemplo, entendeu? Só que isso pode gerar um problema para a gente, caso a gente esteja fazendo um programa que seja uma calculadora, né, onde você digita um número e você precisa tratar isso como um número, entendeu? Você precisa fazer um tratamento nessa variável que recebe o valor, né? Você tem que pedir para o interpretador, né, pro Python, para tratar essa variável como se fosse um número, né? Ou seja, utilizando o método int ou o método float, né? Dependendo do que você queira, né? Eu vou digitar mais um trechinho de código aqui para a gente dar uma olhada nisso daí. Vamos lá, né? Aqui a gente está perguntando qual é o nome da pessoa, né? Aqui embaixo eu coloquei aqui, ó, idade, né? Aí na variável idade, aí vai receber esse input aqui, ó, qual é a sua idade, certo? Aí a pessoa vai digitar. Esse valor que a pessoa vai digitar, né, é um número, né? Eu estou pedindo um número, estou pedindo qual é a idade. Só que ele vai retornar como se fosse uma string. E eu quero fazer uma função matemática aqui, né? Eu quero fazer um operador usar um operador matemático aqui, né? Então eu coloquei, ó, se, né, tratando a variável idade como um número inteiro, né? Ou seja, se idade sendo tratada como um número inteiro for maior ou igual a 18, né? Eu armazenei aqui uma variável mensagem, né? Eu armazenei uma mensagem aqui, né? Que é o valor da variável nome, né? Mais uma vírgula, um espaço. Você tem aí mais a variável aqui, ó, idade, sendo tratada como string, que é o original dela, certo? O original da variável idade é uma string. Aqui eu peço para ela ser tratada como um número inteiro, mas eu não altero a variável, certo? A variável continua sendo uma string. Aqui é o que eu estou pedindo para ele tratar ela como um número. Então eu usei aqui, ó, concatenei, porque ela originalmente é uma string, né? Você tem, né, o valor da variável idade, e eu digo que ele já é um adulto se o valor digitado for maior ou igual a 18, certo? Isso nesse if aqui. Aí eu coloquei um elif aqui embaixo, certo? Dizendo que se o valor digitado for maior ou igual a 12, né? Lembrando que aqui é maior ou igual a 12, mas se eu digitar, por exemplo, 18, ele vai ser true aqui no primeiro if e vai ignorar esse elif e o else, tá? Então aqui eu estou colocando maior ou igual a 12, sendo que ele tem que ser menor do que 18 para poder receber essa informação aqui, porque se ele for 18 ou maior, ele já para aqui na primeira. Então, traduzindo aqui, ó, se a variável idade ela for maior ou igual a 12, né, e menor do que 18, obviamente, ele vai receber vai imprimir essa informação aqui, ó, o nome, né, da pessoa, você tem tanto de idade e é um adolescente, né, que é de 12 anos até os 17, adolescência. Caso contrário, né, caso seja menor do que 12 anos, né, ele vai exibir aqui o nome, né, você tem tanto de idade e ainda é uma criança, certo? Vai exibir essa mensagem aqui. Vamos dar uma executada aqui para poder ver melhor. Vamos lá. Tem o nome, né, vou colocar aqui, ó, Marcos.
Olá, Marcos, tudo bem com você? Qual é a sua idade? Bom, eu tenho 38 anos. Então, vamos lá. Marcos, você tem 38 anos e já é um adulto, certo? Vou executar aqui de novo, né? Vou colocar aqui, ó, a Marisa. Marisa, qual é a sua idade? Marisa tem 5 anos. Olha lá. Marisa, você tem 5 anos e ainda é uma criança. Entenderam? Pessoal, eu alterei aqui o código pra gente fazer um joguinho aqui, né? Um joguinho bobinho, né? Uma brincadeira, só pra ficar um pouco mais, né? Mostrar que o nosso código tá ficando um pouco mais interativo. Eu vou executar aqui pra gente já dar uma olhada. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Digite um número e eu direi se é par ou ímpar. Bom, vamos lá. Vamos ver aí se eles sabem o que está falando. Está aqui o número 5. Ó, você digitou o número 5 e este número é ímpar. Vou executar aqui de novo. Repara, ó, vou botar aqui, ó, 6.427. Você digitou o número 6.427 e esse número é ímpar, certinho. Vou executar aí mais uma vez. Digite um número, direi se é par ou ímpar. 5.810. Você digitou o número 5.810 e esse número é par. Beleza. Agora vamos entender aqui como é que funciona, né? Primeiramente aqui, né, eu armazenei o valor digitado, né, pelo input aqui dentro da variável número, né? Aí eu coloquei um if, né, um se, né, esse número, né, e coloquei esse operador aqui, ó. Se esse número dividido por 2 restar 0, porque esse operador aqui, esse sinal de porcentagem, é um operador de módulo. Ele dá o resto de uma divisão, certo? Por exemplo, se eu coloco aqui 3, né, esse sinal de porcentagem, 2, ele vai retornar 1. Por quê? Porque é o resto dessa divisão, né? 3 dividido por 2 é igual a 1 e resta 1, certo? Então, esse operador aqui, ele retorna o resto de uma divisão. Então tá aqui, ó. Um número é par, né? A gente sabe que um número é par quando você divide ele por 2 e o resto é 0, certo? Então a gente sabe que o número é par, né? Se ele é divisível por 2. Se, né, caso contrário, o resto dessa divisão não seja 0, né? Então significa que o número é ímpar. É assim que a gente verifica. Então, só prestando atenção nesse operadorzinho aqui, ó, que retorna o resto de uma divisão. Perfeito? Pessoal, eu fiz uma alteração aqui no código só para ilustrar rapidinho um pouquinho mais de como funciona aqui esse operador de módulo, certo? Vou executar aqui o códigozinho que eu escrevi, ó. Digite um número, vou botar aqui 5, aí vou colocar aqui outro número 3, né? Vamos dividir 5 por 3, olha lá, ó. O resto da divisão de 5 por 3 é 2, certo? 5 dividido por 3, né? Daria 1 e restava 2, né? Certo? Vamos executar aqui de novo. Digite um número. Vou botar aqui, ó, 8, né? Digite o número 5. Olha lá, o resto da divisão de 8 por 5 é 3, né? 8 dividido por 5 daria, você botaria 1, né? 1 vezes 5, 5. Para chegar até 8, 3. Então o resto da divisão seria 3. É assim que funciona esse operador, né? Ele retorna o resto de uma divisão, certo? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, entendeu? Os nossos programas já estão ficando um pouco mais interativos. E na próxima aula nós veremos o laço while. Mas antes de ir para a próxima aula, eu gostaria de pedir novamente a vocês para se inscreverem no canal do Super Aulas Online, deixar o like no vídeo se vocês gostaram da aula
E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.